Olá pessoal, nesse bloco eu vou realizar uma breve introdução de como funciona um desenvolvimento em camadas com arquivos externalizados. Este é um bloco introdutório, então caso você nunca teve tido oportunidades de trabalhar com esse tipo de solução, eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou abrir aqui uma aplicação em ClickSense e vou dar um nome de testes basicamente para ela, Deixa eu iniciar aqui. E esse nova aplicação vai se chamar Tests Includes. Vou utilizar ela para realizar algumas brincadeirinhas aqui. Aqui é o início do software. Vou clicar em editor de carga de objetos. Vou manter isso aqui como padrão, tá? Eu só vou fazer algumas alterações. E basicamente tudo que eu falar para vocês a partir de agora vai fazer algum sentido depois, tá? Aqui é porque durante os gráficos eu gosto de deixar as primeiras letras maiúsculas e me sinto mais confortável de visualizar desse modo. Da mesma forma eu poderia fazer aqui embaixo com esses meses, janeiro, fevereiro e assim sucessivamente. Vocês vão entender que na medida que a gente cria um projeto, transforma e deixa a aplicação um formato assim, mais adequado, é normal também que a gente faça uma capitalização, que é quando a gente deixa as letras maiúsculas, as primeiras letras de cada palavra. E com os dias da semana, com os meses e tudo mais, não é diferente. Eu penso que é importante mantermos um padrão visual, então isso aqui é algo que normalmente eu altero, tá? Terça, quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. A minha aplicação aqui, apesar dela estar em português brasileiro, percebam que já está com a moeda em real, a data também, tá? Mas as abreviações elas vêm no padrão americano. Então, na verdade, para mim aqui não é o K, aqui seria 1000. No M seria milhões, Depois é bilhões, então isso é algo que eu acabo mudando também. E no TR, trilhões. E assim eu posso, fazer todo o restante assim conforme necessário, mas esse aqui já está ok. Imaginem numa situação onde a cada vez que eu iniciar uma nova aplicação, eu tenha que fazer tudo isso aqui de novo. É um pouco cansativo, é um pouco desgastante, Então talvez a primeira solução que eu encontre é selecionar isso aqui tudo e copiar. E talvez eu criar uma pastinha dos nossos projetos em Click. E aqui talvez eu tenha alguma pastinha de scripts. Eu poderia colocar aqui como main, bloco de notas, e colar ali. Legal. O que vai acontecer agora? Se eu criar uma nova aplicação, eu posso ir lá nos meus scripts, abro ela, copio tudo e colo, pronto. Mas mesmo assim possa ficar um pouco redundante, tá? E talvez cada outro desenvolvedor, que é da minha equipe ou da minha empresa, talvez ele não siga esses mesmos padrões, então é interessante que a gente mantenha sempre adequado. Um outro detalhe é que se eu tiver que alterar mais alguma variável aqui, e eu tiver várias outras aplicações já em produção e precisar dessa alteração, eu tenho que entrar em todas as aplicações e resolver uma por uma e salvar. Seria mais fácil se eu apontasse esse conteúdo para um lugar e nesse lugar eu acrescentasse o que eu preciso e uma vez que eu acrescento, isso já ser resbalado para todo o restante, facilitando a vida, tá? É com essa intenção que vem o conceito de arquivos externalizados ou includes. E como é que isso funciona? Nessa aplicação de teste aqui, nós primeiros precisamos criar uma conexão de pasta para que os arquivos sejam identificados aqui dentro. Então vou aqui em cima em criar nova conexão, do lado esquerdo vou clicar em pasta e vou apontar lá para onde a gente fez essa brincadeira, usuário, documents, aliás, desktop, projetos em Click, scripts. Aqui eu vou dar o nome da pastinha de scripts a princípio, tá? E ela já consigo acessar por lá. Eu consigo pegar esses scripts aqui, apontar para o texto e fazer uma carga. Só que vocês vão observar que ele vai fazer uma carga no sentido de criar uma tabela.
E a gente não quer necessariamente criar uma tabela com esse arquivo, a gente não quer jogar para a memória. O que a gente quer é fazer uma substituição. Ao invés de escrever tudo isso aqui na mão, eu quero que isso aqui seja substituído pelo conteúdo desse arquivo texto aqui, de uma forma literal. Aí existe uma função muito bacana que é o include. Tá? O include ele funciona da seguinte forma. Existe a função include, igual, e eu preciso indicar a biblioteca e o arquivo, onde está o arquivo localizado. Aqui do lado direito vocês já observaram que eu dei o nome de scripts. E para buscar a biblioteca no ClickSense via scripts é lib, // e o nome da conexão. Se caso vocês não lembrarem que precisa do lib, vocês podem fazer essa brincadeira de buscar qualquer arquivo que seja e colocar para dentro. Vocês vão observar que ele pegou o lib, // e o nome da conexão. Na sequência, a gente coloca o nome do arquivo. Então ele vai pegar do libscripts main, legal, achou o arquivo, né, para jogar para cá. Existe um truque também, uma funcionalidade do Click, na verdade, que é sobre os cenários com expansão de dólar. Existem várias situações, normalmente a gente utiliza para variáveis, né, por exemplo, variável que se chama variável mesmo. E para a gente substituir o conteúdo de algo com o conteúdo literal da variável, a gente coloca o expansor de dólar. A gente utiliza o cifrão, abre parênteses, e depois a gente fecha. Então a gente coloca os conteúdos aqui dentro, ó, do expansor de dólar. Da mesma forma vai funcionar um include. A gente vai fazer uma substituição literal. O que tiver dentro do arquivo é como se a gente fosse recortar e colar. Então na prática ele vai ficar assim, ó. Aqui na frente de include eu boto o cifrão, abro parênteses, e aqui atrás eu fecho parênteses. Existe uma outra situação mais simples, que é quando eu defino o término, né, do meu comando, da minha função, do meu bloco, que daí no caso é ponto e vírgula. E basicamente assim seria suficiente para a gente executar a carga desse main. Então, ao invés da gente ter que digitar tudo de novo, a gente pode utilizar esse arquivo aqui, ó. Vamos fazer uma brincadeirinha, ó. Logo depois de todas essas variáveis serem definidas, eu vou criar aqui uma função que é para mostrar alguma frase na tela. E eu vou colocar assim, ó, arquivo main.txt executado com sucesso. E coloco um ponto e vírgula aqui e vou salvar. Nesse trecho inteiro aqui, ó, eu vou apagar. Então a ideia é que ao executar essa linha aqui, ele pegue o conteúdo daquela biblioteca e ela seja substituída e colocado aqui pra gente, ó. Vamos fazer uma carga. Percebam que a carga foi realizada com sucesso. Então ele conseguiu ler o conteúdo desse arquivo aqui. Qualquer alteração que eu fizer aqui vai automaticamente, né, vai interagir com a nossa aplicação. Ó. Posso mudar a frase, ó, arquivo executado com sucesso. Posso colocar um monte de sinaizinhos aqui na frente e atrás. Ó. Se fizer a carga, ele aceita. Ó. Dessa forma a gente altera o arquivo e isso pode resbalar para várias aplicações. Existe um segundo ponto que é sobre o tratamento de erros caso o arquivo não exista. Por exemplo, se nessa pasta, esse arquivo aqui, ele não se chama main, se chama, por exemplo, main2, e executar uma carga, o Click simplesmente ignora. Ele não localizou o arquivo e ignora. No nosso framework, é importante que todos os arquivos textos indicados, arquivos externalizados, sejam executados, todos eles. E a pergunta é, como que a gente pode forçar para que ele identifique se o arquivo exista ou não? E o truque é o seguinte, ó, na frente da função include, eu posso botar um must include, então ele precisa estar lá. É must underline, tá? Esse primeiro aqui eu posso comentar, só para vocês verem a diferença, e eu vou forçar. Então aqui no script main2, vou salvar, se caso ele não estiver presente, ele avisa que, opa, ele não encontrou o man. Mas se eu colocar man2, que é o nome que de fato está lá, ele executa.
Então essa premissa é muito importante. Sempre que a gente utiliza arquivos externalizados, com a importância da qual eles terão, a gente não pode ignorar nenhum passo. A gente precisa sempre se certificar que tudo está lá, tudo está organizado, tudo está funcionando. Então, por boa prática, nós sempre vamos utilizar must include, tá? Aqui eu vou voltar para main e aqui eu também vou voltar para main para ele ficar ok certinho. Legal. Eu vou agora fazer uma outra brincadeira. Vamos agora deixando as situações, os cenários e os exemplos um pouco mais avançados, tá? Eu vou criar uma nova aba, vou chamar ela de tabela, e vamos criar aqui algumas coisinhas, ó. Eu vou segurar o Ctrl da esquerda e vou apertar o número 0 duas vezes. Isso cria um script automático do ClickSense, tá? E eu vou utilizar basicamente essa tabela aqui, ó, a ASCII, né? Deixa eu colocar mais para baixo. Digamos que eu queira fazer uma carga de uma tabela, e depois que eu fizer a carga dessa tabela aqui, eu quero salvar ela em QVD. Normalmente vocês fariam assim, né? Store, essa tabela aqui, into. Vamos colocar lá para nossa biblioteca de scripts, né? Ou melhor, vamos criar uma nova, né? Aqui não é scripts, aqui vai ser nossos QVDs. Então vamos criar uma nova biblioteca de pasta. Tá lá no C, Users, Usuário, Desktop, Projetos Click, QVDs. Então vai ser livre QVD, barra, vai ser o nome da tabela, .qvd, o formato QVD, ok. Uma vez que armazenou, eu quero retirar da memória. Imaginem que é um processo de extração, né? Então a gente vai fazer drop table, ASCII, legal. E essa parte aqui, a princípio, eu vou comentar. Vamos só ver como que ele vai se comportar em relação a isso, tá? A gente fez a carga de dados. Aqui no QVD, legal, o nosso arquivo está lá dentro. Bacana. O que a gente pode acabar fazendo é o seguinte, ó. Na tabela de baixo eu quero fazer a mesma coisa. Então eu vou copiar aqui. Vou colar. Esse comentário eu vou tirar. Vou pegar essa tabelinha, colocar aqui embaixo, o nome também e o drop também. Agora a gente vai gerar dois QVDs, né? Um de cada tabela, ó. ASCII e Transaction. Legal. Só que vocês já devem ter percebido que isso aqui, embora simples, me fez ter que repetir essas coisas de armazena, dropa. Será que a gente não poderia fazer algo assim externalizado para ele buscar e já executar sempre? Podemos. A gente até pode fazer algo mais além. Ó. Eu poderia colocar aqui ó, é set v tabela igual a... Aí eu vou dar o nome da tabelinha aqui. Legal. Uma vez que eu defino o nome da tabelinha aqui, eu posso modificar ela aqui. Eu sempre coloco colchetes, tá? Fecho e abro, porque se caso a tabela tiver espaços, ele corrige os erros, tá? Por exemplo, ó, se o nome da tabela fosse ASCII 2, percebam que ele dá erro. Ó. Aí para resolver espaços, a gente coloca o colchetes. E já que vai ter uma substituição e eu quero evitar isso, deixar universal, então por padrão eu já coloco, tá? Em relação a armazenar, eu posso colocar a tabela também, para dropar também. E o nome do arquivo, aí nesse caso eu não preciso do colchetes, eu boto ele solto. Ó. Mas percebam que uma vez que eu defino a variável, ela serve como nome da tabela, como armazenamento, como nome do arquivo e como drop. Da mesma coisa eu posso fazer aqui embaixo. Ó. A diferença é que aqui vai ser transactions, o nome da tabela vai ser essa. Em relação ao store, ó, vou copiar e colar. Vocês estão percebendo que agora esse trecho aqui é sempre padrão? Ele sempre vai ser igualzinho? Isso faz com que a gente possa externalizar isso também. Até porque talvez a gente queira escrever algo a mais, fazer alguma rotina adicional, né? Eu posso vir, por exemplo, em scripts, criar um novo. Esse aqui vai se chamar Store and Drop, por exemplo. Dentro do Store and Drop, a gente vai colocar essa galerinha aqui. Legal? Salvei. Tá lá no Store and Drop. Agora a gente vai buscar ele através de includes. Vai ser o must include, só que o nome dele vai ser Store and Drop. Olha que legal.
Então aqui não precisa mais, botamos Store and Drop. Se quiser escrever algum comentário, né, armazena o QVD e ia dizer dropa, mas ficaria muito, né, confundindo línguas aqui. E retira a tabela da memória. Daria para fazer algo nesse sentido. Ó. Salvei. Se a gente agora ir lá nos QVDs e retirar eles fora, o script externalizado vai fazer esse trabalho de armazenar de novo. Ó. Agora digamos que no Store and Drop a gente vai colocar uma frase, ó, trace armazenando, ó, a tabela no caminho. Ó que legal. Salvou. Vamos carregar, ó. Aqui é do principal executado com sucesso, aí ele dá o nome, ó, armazenando a tabela ASCII no caminho tal, legal. A segunda, armazenando a tabela Transactions no caminho tal. Então a gente começa a fazer de várias formas, né, a estrutura e sempre externalizando as coisas, tá? Por padrão também, acredito que é mais como uma boa prática, até para deixar situações distintas. Normalmente a gente não cria um arquivo .txt para esse tipo de situação do clique. A gente utiliza uma extensão que a gente chama de, né, QVS, que veio originalmente de Click View Script, mas que a gente acaba perpetuando, né? Ela acaba servindo também para o ClickSense. Os arquivos QVS aqui no main eu poderia fazer salvar como. Aqui no tipo de documento eu coloco todos os arquivos, aí o nome eu dou .qvs. Ó. Aqui na codificação eu recomendo vocês sempre colocar o TF8 com boom, porque isso aqui corrige situações do latim, como cedilha e outros caracteres especiais que a nossa língua portuguesa do Brasil possui. Tá? Então vamos salvar, legal. Percebam que agora ele ficou com uma outra extensão, arquivo QVS, ó. Então posso apagar o TXT. Eu vou fazer a mesma coisa com o drop ali, tá? Então vou editar ele. Copio e colo, jogo aqui dentro, vamos salvar como. Vai ser Store and Drop também, só que .qvs, né, com boom, ó, .qvs. Legal. E jogamos ele fora. O que vai ter que mudar aqui para nós, ó. Aqui vai ter que ser QVS e aqui vai ter que ser QVS também. Dessa forma a gente define que é tudo do clique, né? E funciona do mesmo modo. Então percebam que a extensão, o tipo de arquivo é o de menos, desde que o conteúdo dele seja um texto da qual o ClickSense possa interpretar. Aí pode funcionar de qualquer forma, tá? Talvez dentro aqui de scripts, daqui a pouco a gente está automatizando tantas coisas que ficou muitos aqui dentro. A gente dentro de scripts podemos separar por pastas, ó. Então aqui são os scripts gerais, o main vai lá em cima de gerais, e aqui vai ser os scripts de, por exemplo, manutenção, Store and Drop, manutenção, legal. A gente pode separar agora os scripts por pastinhas, só tem que lembrar que aqui aí a gente vai ter que respeitar, né? Ó, pastinhas gerais, e aqui vai ser os scripts de manutenção. Vou copiar esse trecho, colar aqui embaixo, funciona do mesmo modo, ó, tá gerando os arquivos corretamente. E assim a nossa ideia vai sempre evoluindo, tá? Para diversas coisas. A gente pode armazenar os QVDs, a gente talvez possa fazer, por exemplo, assim, ó. Imaginem que isso aqui seja um processo de transformação de uma tabela e que ela tem influência em, sei lá, 10, 20 aplicações. Eu não preciso colocar em todas as aplicações o código por extenso e ter que arrumar em todas elas. Se eu externalizar, uma vez que eu mudo o arquivo, as aplicações, já meio que por osmose, já vão recebendo esse tratamento. Então imagine assim, ó, tudo que vocês precisarem automatizar de forma externa para impactar nas aplicações de uma forma mais rápida, vocês podem fazer. E talvez vocês pensem, cara, e dá para copiar isso tudo aqui também? Dá? Olha só que legal. Aqui nos scripts a gente poderia fazer, por exemplo, as tabelas, né? Deixa eu só copiar um arquivo aqui para ficar já no QVS, né? Ó. Aqui vai ser, digamos, a tabela ASCII.
E dentro disso aqui vai ter tudo lá, ó. Vou recortar inteiro. Colei a tabela ASCII. E vou agora fazer aqui com a Transactions. Aqui só vamos colocar o nome, ó, Transactions. Aí a gente vai ter a tabelinha. Aqui vai ser tabelas. O nome tabelas ASCII. E aqui vai ser a tabela Transactions. Será que vai funcionar? Olha só que legal. Aqui no QVD vamos apagar e vamos rodar. Ó, carregou e buscou. Ou seja, galera, não tem limitações. Qualquer tipo de texto, qualquer tipo de situação que vocês precisem estar analisar, vocês podem, tá? E a estrutura do framework ela é basicamente montada nesse cenário. Inclusive, a gente pode fazer com que um arquivo chame o outro. Então, ao invés de eu colocar esse drop and drop aqui, eu posso colocar dentro do script da tabela. Então, a tabela ASCII, depois dela puxar, ela mesmo vai armazenar e vai dropar. No caso da transaction também, ó, ela mesmo vai acionar e vai dropar. Então eu não preciso mais disso. Ó. Eu posso colocar, por exemplo, assim, ó, carga de tabelas ASCII e a transaction. Se eu alterar alguma coisa aqui dentro de manutenção, armazenando, ó, vamos colocar aqueles sinaizinhos de cifrão assim, ó. A gente está acionando um script da tabela e a tabela está acionando um outro script ainda em outra pasta de manutenção. Olha que legal. Vamos executar. Arquivo executado de sucesso. Ó, ele pegou já a nova alteração e jogou para lá. O exagero dessa técnica vai acabar transformando num labirinto, então talvez prejudique mais do que ajude. O framework, quando ele foi montado, ele teve essa preocupação também. Então eu não costumo dar mais do que 2 saltos, tá? Tipo, de um arquivo ter que puxar mais 2 outras situações e desse que puxa, puxar um outro ainda, para não misturar, para não ficar algo assim muito complicado. Então vocês vão ver que na estrutura do framework algumas situações são redundantes, mas é porque tem maior clareza do código. A gente sempre coloca na balança para identificar o quão bom faz sentido automatizar ou quão ruim acaba se tornando o resultado. Então a gente vai meio que balanceando essas situações, tá? Desse modo, sempre que eu falar sobre scripts include ou mostrar algum arquivo de configuração lá dentro, agora vocês vão ter pelo menos já uma noção de como é que ele funciona, né? De que forma tudo foi criado. Então é isso, pessoal, em relação a esse bloco de introdução, e vamos continuar aqui com a aula. Valeu!